Porque a gente nunca fez isso. Só quando o aluno pedia, a gente enviava. Mas acho que já foi enviado a todos os alunos. Pra eles terem tal. Tem gente que nem sabe o que é esse tal. Mesmo porque às vezes volta e acha que ainda está no livro. O meu endereço é errado. Ou às vezes está entregando um ponto de em casa. Acontece de tudo. Bem bom isso, a gente pode fazer isso, ajuda bastante. Mas para Maria, não sei se acaba também não, mas não sei se teria condições de colocar no Moodle arquivos menores. Eu tive 3 ou 4 alunos uma vez que eles falavam: eu não recebi o livro, a minha internet é discada, eu não consigo baixar o PDF. A nossa ideia é colocar um PDF completo e um PDF por módulos, separado em módulos, para facilitar. Ali naquele campo onde vai o material. O formato para Word cai muito a quantidade de dados. Não, mas a gente vai separar no próprio PDF, porque a gente tem como salvar no PDF, salvar em pedaços, em vez de salvar inteiro. Por exemplo, a gente vai lá, pede, seleciona apenas o módulo 1, salva em PDF um arquivo do módulo 1. Depois vai lá, seleciona o que é do módulo 2 e salva. Isso já tinha, né? Eu acho que já tinha. E daí nem esse formato a pessoa conseguia... Tem que salvar por capítulo. A não ser que a gente separe por unidade. Unidade. Uma opção é ter, então, em vez de salvar em módulo, salvar por unidades. Unidade 1, unidade 2. Dela fica mais leve. Ou então as meninas tentarem. O problema, talvez, é que quem salvou em parte, salvou numa resolução muito pesada. É salvar na resolução mais baixa possível do PDF. Que até tenha suporte para qualquer internet de escada, por exemplo. Porque às vezes a falha é que o pessoal salva o PDF, mas numa resolução muito grande. Com 2, 3K megabytes, aí realmente é difícil de baixar. Agora, se conseguir reduzir para uns 400, 500, vai ficar mais fácil, mais leve. Mas eu vou conversar com as meninas do design, uma forma de a gente dinamizar isso. O acompanhamento, se escrever, tutores, monitores, uma rede, essa equipe de pessoas que vai estar em prol da aprendizagem desses estudantes, a interação por ambiente virtual, e-mail 0800, correio postal. A gente vai ter alunos que não têm acesso à internet, que a gente vai ter se corresponder por cartinha, tá? Tem que cuidar muito bem deles. É cartinha, é correio mesmo. É telefone e cartinha, então vai ter isso também. Mapear quem é esse aluno. Em geral, o perfil, no perfil eles não dizem que não tem acesso, porque acham que se for para curso à distância e não tiver acesso, não vão ser classificados. Então a gente só vai identificar isso lá quando começar o curso. Por isso, esse contato, e aluno que não responde e-mail, dá uma ligada, perguntar, dizer que tudo bem, que tem outros meios de ele fazer o curso. Então a gente vai usar correio postal também, todos os meios possíveis. E sempre que possível manter a comunicação pelo ambiente virtual, porque fica lá registrado, né? Ninguém pode dizer que não recebeu isso, que aquilo, que perdeu o e-mail, que não sei o quê, e vai estar registrado lá no ambiente virtual. Então, trazer os alunos para dentro do ambiente virtual. E para vocês poderem acompanhar também o que os tutores de vocês estão lá dizendo. Se ele começa muito com e-mail pessoal, vocês vão ter medo, aí vocês não vão realmente conseguir acompanhar. E aí também a gente individualiza demais, a gente quer que esse aluno esteja na discussão coletiva. O critério para certificação é o mesmo, quem já trabalhou. Tem um questionário, uma avaliação final de avaliação que é questões de múltipla escolha, e ele tem que atingir 70% de acerto, ou seja, 35 das 50 questões. Se não conseguir, ele pode refazer, vocês vão dar um tempo para ele refazer. Então é isso, é demanda e a gente encaminha o certificado. A gente está fazendo os certificados, vamos tentar fazer nos 2 módulos, que é aquele eletrônico da extensão da universidade, que a gente só manda o númerozinho
e eles imprimem. E isso é legal porque aí toda aquela coisa da segunda via também fica melhor resolvida, né? Porque tem muito pedido de segunda via de certificado. Perdeu, não chegou, sumiu. Aí ele tem a senhazinha e ele imprime quando quiser. Mas a gente tem um modelo de certificado para mandar, que é acordado com a Senad. Então, se a gente conseguir colocar o modelo no sistema da UFSC, a gente vai deixar só eletrônico. Não, vai deixar dos dois jeitos, senão vai só papel. E a gente tem que mandar o certificado bonitinho. É isso. Dúvidas, discussões, qualquer que a gente fala o perfil. Alguma dúvida? Todas. Que bom, ela está cheia de perguntas. A Luísa vai mostrar o perfil desse rapidinho e aí a gente... Eu estou pensei em falar uns 50 minutos. É bem rapidinho, um perfil superficial. Vocês têm depois um arquivo em Excel com todos os dados detalhados que foram buscados durante o processo de inscrição. A gente tem um sistema que permite extrair o perfil. Então, depois que a gente separar as turmas... Gente, olha só um pouquinho, que engraçado. Eu fui trabalhar lá no perfil depois do almoço e o computador apagou, enrolou, não teve jeito. Por isso que eu estou nesse horário. Agora eu dei coisa para ele colocar o computador, apagou de novo. O pendrive tá com vírus. Não era nem esse pendrive é da menina da TI agora, assim, tem algum problema no perfil. Eu acho que foi o estabilizador, como o seu computador não está mais carregando. Não, lá os nossos computadores, eles fecharam, encerraram. Amanhã a Patrícia te dá 10 minutos para você mostrar o perfil. Olha só. Olha, melhor eu não querer dar 10 minutos no início, porque senão posso acabar com a tecnologia toda aqui. A gente tem um sistema que permite extrair os dados de perfil. E aí depois, quando a gente separar as turmas, a gente pode tirar o perfil pelas turmas, tá? Para vocês saberem. E a Luísa também está vendo um novo sistema que é o Business Intelligence. BI. É o BI. A gente está instalando um serviço. Serviço. Business Intelligence é um sistema que a gente tem os dados, esses dados se transformam em informação, que se transforma em conhecimento e a gente utiliza esse conhecimento de forma inteligente para a gestão ou para o que for. Então nós contratamos um cubo, eles chamam de cubo, para trabalhar com o sistema de inscrição. Vamos já utilizar nesse da Senad agora, com base nos dados que nós já temos. E vamos, é um sistema que dá para utilizar para outros cursos, para outros sistemas de inscrição. Então a gente vai ter um cubo para trabalhar com isso. Aí esses dados, eles são atualizados remotamente. Então eu poderia chegar aqui e só clicar aqui e chamar, aqui nós temos tantos inscritos, desses inscritos, por exemplo, nós temos das 15 cidades do Plano CRAC, tem de 10 mil alunos que se inscreveram no Plano CRAC, em São Paulo tem 2 mil só em São Paulo. Aí isso vai puxando e ele vai formando um gráfico. Isso eu já estou falando a verdade, tá? Das 15 cidades, dos 10 mil e poucos alunos que tem, daí já está separado por região, qual é a região que tem mais pessoas inscritas desse do Plano CRAC. E aí eles podem puxar a partir dos desejos e necessidades de vocês para conhecer Para conhecer o perfil, para ajudar a selecionar e formar as turmas também. A gente já conseguiu ver que tem 50%, mais ou menos 50% dos alunos são de nível superior e com pós-graduação, em nível de mestrado, especialização e doutorado. Então, 50% dos nossos alunos, a gente tem hoje 38.604 inscritos, matriculados. São 40, nós temos mais 2 mil ali pela frente ainda. Destes, 50% possuem nível superior. Aí os outros 50%, a gente tem pessoas que não têm nem ensino fundamental completo, mas são poucos. E temos alunos que estão formando ainda e outros com nível técnico, etc. Temos também, do pessoal que acessa a internet, grande parte acessa a internet diariamente e uma outra parte acessa mais de 3 vezes na semana. Ou seja, grande parte afirmou ter acesso à internet. Tem pouquinhos lá no cantinho que dizem que não tem tanto acesso, ou acesso de escado, ou então de lan house, mas são poucos.
Então, assim, em matéria de escolaridade, eu acho que a gente tem que trabalhar a conversão 50% com nível superior e pós-graduação, 50% de gente que não tem nem ensino fundamental completo e outras informações. Em matérias de nível superior, acesso à internet, seria isso. Também ficou comprovado que a maioria, que era um problema que a gente estava tentando ver ontem, a maioria acessa a internet da sua casa e não do trabalho. A pergunta é, se eles acessam de casa, mas resolvem as questões do curso no trabalho ou em casa. Essa informação a gente não teve por enquanto. Porque assim, se eles acessam de casa, eles vão poder resolver essas questões mais à noite. O que em matérias de sistema, de tecnologia, seria melhor, porque não daria tanto bug aqui no sistema da universidade, que é o horário que todo mundo acessa mais, é no período da manhã e à tarde. Os cursos durante o dia à noite fica mais liberado. De manhã tem um pouco mais livre também. Então, suponhamos que eles acessem de casa, como eles afirmaram acessar, eles, se realizassem as atividades do curso, provavelmente eles trabalhariam à noite. Né? Mas isso não é uma informação que nós vamos ter precisamente agora. O que mais? Mas é uma orientação que a gente vai dar para eles, que eles vão ter o sistema com melhor desempenho à noite ou de manhã. À tarde a UFSC vai sobrecarregada. Eles estão comprando um outro equipamento agora que vai ter mais um reforço na rede. Mas ele não vai chegar imediatamente, ele ainda deve demorar um pouquinho mais. A rede suporta, não tem problema. Só que como a gente é usuária da UFSC, a gente sabe que à tarde tem dias que está mais lentinha. A gente também está muito exigente, né? Eu acho às vezes que a gente é muito exigente, porque ela está um pouquinho mais lenta, a gente já... A rede geralmente é boa. Porque em geral usa de manhã ou lá no final da tarde a rede é ótima, de uma velocidade excelente. Aí meio de tarde já começa a ficar, ela fica um pouquinho mais lenta. Eles estão comprando um equipamento bem poderoso para acabar com essa lentidão de meio de tarde. Outra informação que eu lembro também, assim, porque assim, o curso é para conselheiros e líderes comunitários. Então, assim, conselheiros e líderes comunitários matriculados formam 50% dos nossos matriculados atuais. Entre mais ou menos 10 conselheiros, 10 mil e poucos conselheiros, 8 mil e poucos... Fecha 50% de líderes e conselheiros. E os outros, que compõem o restante da nossa equipe, dos pequenos 40 mil candidatos, eles atuam com drogas, mas não são nem líderes nem conselheiros, mas atuam. Então está tudo especificadinho. O que mais? A escolaridade eu já falei, os líderes e conselheiros, a gente tem 10 mil, quase 11 de conselheiros. Os conselhos que eles mais atuam é o Conselho de Serviço Social, de Saúde, da Criança, Adolescente e Juventude, coisa assim. Tem uns 4 conselhos que é onde tem mais pessoas inscritas. Depois tem um grupo de conselhos que tem 300, enfim. Está tudo especificado lá. A gente não escolheu o critério de separação das turmas. Vou conversar com a Andréia e vocês podem sugerir quem tem experiência. Eu tenho perguntado bastante, eu e a Aline já conversamos sobre isso. Qual é o melhor critério para separar essas turmas? Região? Escolaridade? Eu acho que tinha que ser coordenado mesmo. Eu acho que fica mais rico quanto mais misto Tudo for. junto e misturado? Eu gosto do tudo junto e misturado. Eu acho que assim, ó, quando é por regiões, fica mais fácil de eles descobrirem recursos no local, de eles discutirem entre eles. Tipo, que nem ela falou, saiu uma notícia, fica mais fácil para o tutor acompanhar a notícia daquele local. Eu acho que essa função de localizar a rede, de estruturar uma rede, fica mais difícil se é cada um no lugar do país. Às vezes tem alguém lá na região norte, que não, sei lá, no Pará, mas que tá atuando, é um líder comunitário, mas não conhece nenhuma rede lá. E tem outras pessoas lá do Pará
que conhecem, podem conversar, podem trocar. Mas acho que depende do ponto de É, vista. tem Se os você seus for ônus e pensar, seus por bônus. exemplo, na riqueza de troca de informações, às vezes eu tenho uma visão desenvolver daquele saudáveis. local que um outro local tem uma visão diferente que pode ajudar a resolver a minha problemática. Então, acho que os Ou dois têm. Ou Lá aqui tem nos um ônus. programa de intervenção que é diferente, que Pode a ser universidade implementado está lá. desenvolvendo na comunidade, e lá ainda não, eles querem testar, trocam experiências, então tem seus ônus e seus bônus agora, tem que avaliar o que eles De qualquer forma, vai ter tipo, um intervalo interativo entre os alunos. Eles sempre procuram quem está na secretaria. Sim, e dá pra gente saber, por exemplo, a gente tem lá nesse nosso sistema de inscrição, a gente tem como saber detalhadamente, por região, por exemplo, a região sudeste e a região nordeste tem o maior número de inscritos. Estão selecionados nessas duas regiões. Apesar de que no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, também está com, que eu lembro ali, está com um número bastante grande também de inscritos. A gente tem como saber por região, por estado, por cidade e município. A gente pode ir desmembrando como nós quisermos aquilo ali, para a gente saber. Se a gente quiser com que ele se aproxime, porque a intenção, uma das discussões que a gente teve com a professora Daniela, a Patrícia, ou mesmo a Daniela aqui, que a gente discutiu a moça, é de que a gente estimule, durante as atividades, que eles formem redes. Aí eles podem formar redes só de conselheiros, ou de conselheiros misturados também com lideranças comunitárias, porque já que as atividades de atuar com as drogas, dependente da visão, ela não é de uma disciplina só. Por isso que tem o direito, por isso que tem a medicina, a nutrição, a política. Então é uma coisa, é multidisciplinar. Então a gente pode formar uma rede de conselhos distintos, redes só por conselhos, rede misturando as lideranças, enfim, como achar melhor, né? E isso vai ser descoberto durante o tempo. Agora, essas informações todas a gente tem no nosso banco de dados, dá para desmiuçar bem. Trabalhar com a educação à distância é trabalhar com tecnologia. Então, a gente pode incentivar os nossos alunos que eles formem redes sociais. Isso fica. Muda depois, vai fechar, o ADA fecha. Se eles forem incentivados, eles podem ir para as redes sociais, No Facebook, e aí é a um gente grupo nosso. pode ficar sabendo, por exemplo, eu estudante criou uma página lá no Facebook sobre determinado tema. Manda os outros falar que querem discutir, comunica. Então, assim, e essas redes, elas ficam depois. E aproveita o curso para isso. Isso é muito legal mesmo. Se a gente puder estimular isso. Porque a gente também não vai dar conta de resolver o problema da humanidade, tá? A gente só vai fazer um pouquinho. Não vai resolver tudo, não. Tá bom? Então, em relação ao perfil, se vocês quiserem mais detalhes, eu creio que o que a gente falou aqui hoje, acho que já basta. E depois, nessa próxima semana de trabalho, a gente já pega o Excel, enfim, o que tiver ali de dados, e a gente pode esmiuçar bem para que vocês conheçam com mais detalhes quem são esses nossos alunos. Muito obrigada. Eu tenho uma dúvida quanto ao nosso cronograma mês de julho para poder me organizar. Semana que vem a gente já começa a trabalhar normal. Semana que vem, na quarta, quinta e sexta, a gente vai ter a formação para o ambiente virtual da aprendizagem, que vem o Anderson, que vai estar com vocês. Ele vai fazer uma formação técnica e pedagógica. Vocês vão aprender. Oi? Se a gente puder juntar, melhor. Senão, cada um. Mas a gente precisaria saber administradamente que período seria. Não, segunda-feira vocês vêm no período de vocês, tá? Normal. Aí a gente está fechando com o Anderson e ele faz uma formação pedagógica também. O que é o fórum, como que eu uso essa outra ferramenta, como é que eu posso usar. Na programação tem mais algum dia que a gente vai ter uma formação durante todos os períodos? A gente vai combinar daqui para frente. Aí a gente vai combinar com vocês e abordar em conjunto como é que a gente faz nossas formações daqui para frente. Tá? Não adianta nada eu ficar atravessando e arrumar com a vida de vocês, né? Então a gente vai ver como é que a gente se organiza. Se a gente consegue ter dias que a gente consegue estar todo mundo junto ou se a gente vai ter que sempre se gastar dobrado.
Julho eu acho mais tranquilo, quem é estudante vai ter mais disponibilidade porque vai ter férias, mas tem muitos de vocês que já estão trabalhando e que não podem mesmo. Eu sei disso. A gente conversa e vai se organizando para isso. Segunda-feira você tem um tempo de trabalho. Você já escolheu o seu turno? Cada um vai vir segunda-feira no seu turno de trabalho e vai começar a trabalhar com a língua. A partir de hoje você já está recebendo. Então, hoje, conforme a nossa programação, vocês vão estar o dia inteiro com a professora Daniela Schneider e com a Patrícia para dar uma passada em todo o material do curso. Aí a gente não vai conseguir ver com profundidade muita coisa, porque nós vamos tentar trabalhar com vocês o que tem de essencial nessas unidades, para vocês semana que vem começarem a mergulhar nesse conteúdo. Ok? Bom trabalho. Obrigada. Menos qualquer coisa, vocês me chamam. É bom saber quem conhece o material, né? Quem já conhece o material? Ai, que delícia! Não foi instalado com esse. Começou! Assim, né? Vai apresentar uma matriz teórica que perpassa todo o curso. A gente vai começar discutindo um pouco essa matriz, que é isso que eu não quero abrir. E a partir daí a gente vai falar um pouco de cada capítulo. Como vocês já conhecem, fica mais interessante, porque a ideia não é a gente dar uma aula sobre os conceitos que tem nos capítulos, porque não daria tempo. São 22 capítulos, 22, então isso é impossível. Mas a gente também aproveitar desse momento para relatar algumas experiências e trocar com essas experiências, a gente vai articulando com esses conteúdos teóricos. Porque eu acho que é importante que vocês saiam com um certo olhar comum entre nós, que tem a ver com essa matriz teórica, em relação ao campo das substâncias psicoativas. Então, assim, eu trouxe para apresentar para vocês um pouco da experiência que a gente está fazendo em Salvador, que eu falei que é o ponto de encontro. E aí eu vou colocar o videozinho, vocês alguns estavam aqui quando eu coloquei a Casa Rosa, e falar um pouco de onde vem essa proposta e que conceitos estão embasando essa proposta. A gente discute um pouco, eu vi que tem pessoas que têm experiências também no campo, alguém disse que trabalha no consultório de rua. Eu acho que a gente pode trocar um pouco por aí, de certa forma a gente vai abordando temas e até sinalizando, olha, tal capítulo trabalha com esse tema, traz esse conceito, tá bom? Agora Dani, não tá indo. A dica, mas querem ficar grandes. Aí não vai. A nossa casa foi perfeita, alto, e o teto estrelado também tem luar. A nossa casa até parece um ninho, vem um passarinho pra nos acordar. A nossa casa passa o rio inteiro e o nosso leito pode ser o mar. A nossa casa Esse é o professor Nery, que eu falei. A nossa
acho que vocês perceberam que vários conceitos, vários conceitos que a gente vai trabalhar hoje aparecem no vídeo. Deixa eu explicar um pouquinho que lugar é esse, né? Diferente daqui, o bairro de Luísa, quantos habitantes tem aqui em Florianópolis? São uns 400 mil. Eu venho de um município que tem 3 milhões de habitantes e tem 3 CAPs AD nesse município, tem um CAPs 3, menos de 15% de atenção básica. A gente tem pelo menos 3 mil moradores de rua que ficam mais concentrados nessa área, onde foi instalado esse serviço. Vocês viram que é uma casa bonita, tombada, instalada num bairro que chama Santo Antônio, e perto do Pelourinho. E a instalação desse serviço, ele veio assim, muito das experiências que o professor Nery teve na Europa, nas boutiques, em locais onde os usuários vão, conversam um pouco, tomam um café, tem uma informação sobre redução de danos, de uma forma muito aberta, sem muitas exigências. E a ideia era fazer um lugar onde essas pessoas tivessem um lugar para onde ir, porque na realidade dos nossos serviços as portas estão sempre fechadas para os usuários de drogas, principalmente os usuários de drogas em situação de rua. E assim, tem um outro baiano que já morreu, que é Geis Pinheiro, não sei se alguém já leu algo que ele escreveu, e que ele que traz Geis Pinheiro, ele é um sociólogo baiano, tem muitos textos escritos, o tema dele era violência, ele foi o primeiro sociólogo do CETAD e inaugurou a experiência do consultório de rua, porque o consultório de rua nasceu também lá na Bahia de uma experiência de Nery que chamava Banco de Rua, onde ele reuniu alguns profissionais do CETAD e ele foi para a rua, na Praça da Piedade, onde concentrava um grande número de pessoas em situação de rua, crianças, e eles ficavam ali sentados, conversando com as pessoas e observando e tentando compreender que movimento era aquele. E desse olhar, veio dentro e fora, veio a ideia do consultório de rua, porque ele também percebia que as crianças e os adolescentes, principalmente, não chegavam ao CETAD e perguntavam: eu vejo tantas crianças na rua, porque elas não chegam aqui? Se elas não chegam, vamos até ela. E daí nasce o consultório de rua. E o ponto de encontro, ele nasce também um pouco nessa perspectiva assim, de que é preciso ter um lugar onde as pessoas possam ir. Um lugar, uma palestra de Geis, ele escreveu um texto que é assim, CAPs, um lugar para onde ir. E aí eu me lembro que ele falava da importância de todo mundo ter uma referência, ter um lugar para onde ir, onde você seja escutado, onde você seja acolhido, e que isso faz muita diferença na vida das pessoas. Aí ele dizia assim: imagine que vocês que estão aqui, quando acabarem, no final do dia, vocês vão para casa, e vocês vão encontrar na sua casa um espaço conhecido, pessoas conhecidas, vão se sentir acolhidos naquele lugar que é a referência de vocês. E a ideia do ponto de encontro nasceu um pouco daí, de ser, ele falava inclusive, a gente pediu uma cafeteira para ser assim, um lugar onde a pessoa chegasse, tomasse um café, conversasse um pouco, recebesse a orientação de redução de danos. E só que acabou sendo muito mais do que isso. Primeiro porque a casa que a gente identificou, vocês viram, é uma casa muito grande. Um lugar onde a gente foi instalado tem muitas pessoas em situação de rua, então o público principal da casa acabou sendo pessoas em situação de rua. E aí veio assim a ideia de que, além de ser só um lugar para chegar e conversar um pouco, eles queriam chegar, conversar e ficar. E eles foram chegando e ficando. E aí um dia chegou um adolescente, e assim, muito arredio, e que a gente na rua já tinha tentado fazer um vínculo com ele, e ele chegou na casa e a gente, ele muito arredio, a gente disse assim: vamos fazer um macarrão. Aí ele disse: eu estou com fome, eu vou me embora. Eu disse: por que a gente não cozinha? A gente já cozinha, né? Por que a gente não cozinha alguma coisa? Aí eu falei: você sabe fazer o quê? Ele disse: eu sei fazer macarrão. De quê? Tem sardinha aqui, que a gente tinha recebido uma doação, mas a gente nunca tinha usado a cozinha. E aí ele disse: mas macarrão de sardinha eu não gosto. Eu disse: então vamos fazer o seguinte, você sabe fazer esse macarrão de salsicha? Ele sugeriu de salsicha. Eu disse: sei. Eu disse: como é que faz? Eu falei: bota essa bota, vamos fazer o seguinte, eu compro o ingrediente e você faz o macarrão, tá certo? E aí foi a primeira vez que a gente fez comida nessa cozinha, e isso se tornou uma prática, mas não da gente dar comida, mas deles levarem as
comidas que eles conseguem na rua e utilizarem a cozinha para cozinhar. E começaram a utilizar também o espaço para lavar roupa, para tomar um banho. E eles foram usando esse espaço de acordo com a necessidade deles e a gente foi construindo o espaço a partir da forma como eles ocupavam o espaço. Patrícia, esse serviço que está descrevendo, ele pertence à saúde, à assistência, qual setor? Ele é da Secretaria de Saúde do Estado. Ele é considerado assim, um projeto piloto. A gente conseguiu o apoio da mulher do governador, que é a presidente das voluntárias sociais, por isso que ela aparece no vídeo. E de alguma forma é isso que nos mantém vivos, porque a gente teve, óbvio, uma grande resistência da comunidade com a instalação do serviço. Tem inclusive um Face que a comunidade abriu Santo Antônio Morto, eles fotografam assim, os usuários na porta, e dizem que nós abrimos uma Cracolândia na porta do Santo Antônio, que acabamos com o Santo Antônio. Então sempre tem uma questão também acontecendo, que acontece em todos os locais onde a gente vai instalar um serviço de álcool e drogas, principalmente com essa característica também de moradores de rua. Então a gente vem trabalhando também esse acolhimento da comunidade ao serviço e aos usuários. Isso tem sido muito interessante, porque essa rejeição da comunidade a eles mobiliza muito eles. E aí eles querem mostrar para a comunidade que eles são pessoas dignas, né? Então, por exemplo, a comunidade, todo dia tem pessoas da comunidade que colocam o lixo ali na porta. E aí uma vez eu fui pedir para tirar e o senhor virou para mim e disse: tira esse lixo daí, essas pessoas daí, que eu deixo de botar o lixo na porta, né? E aí a gente resolveu, né, junto com os usuários, que nós iríamos ensinar a comunidade a ser educada. Então, quando eles colocassem o lixo, que nós iríamos recolher esse lixo e colocar no lugar adequado. E assim a gente vem fazendo, tentando, digamos assim, conquistar essa comunidade. A gente faz várias ações, os usuários têm participado dessas ações. A gente fez uma fanfarra no Santo Antônio em defesa dos direitos e da dignidade dos usuários de drogas, fizeram cartazes. Aí a gente mobiliza várias pessoas da rede, vários setores, o movimento População de Rua e todos os movimentos sociais que a gente tem uma articulação grande, a gente convoca a participação deles nesses movimentos. A rede que está sendo construída nacional, não sei se vocês viram a reunião da... gente, aqui não sei se vocês já formaram, mas em São Paulo já tem, no Rio, a frente, cada estado está lançando a frente estadual sobre drogas, e Minas já lançou a sua frente, Rio de Janeiro, na Bahia a gente está fazendo um ponto de encontro com a participação dos usuários, e a gente está lançando essa frente na Bahia, e a gente quer fazer diferente, porque eu fui na frente de Minas, e a mesa não tinha nenhum usuário, a gente quer fazer justamente o inverso, a gente quer fazer uma mesa com usuários, e realmente fazer com que esse seja um movimento de usuários. A gente tem tentado formar uma associação de usuários, que também está sediada no ponto de encontro, a sociedade tem apoiado essa ação, porque a gente tem identificado de que, por mais difícil que seja para um usuário de drogas se dizer usuário de drogas, é preciso quebrar esse paradigma e fortalecer e possibilitar esse usuário que ele diga o que ele pensa, sem que isso necessariamente signifique uma indignidade, né? Tem uma fala de G. Pinheira, que ele diz assim: a primeira intervenção possível como usuário de crack é resgatar a dignidade dessas pessoas tornadas sujeira humana. Então, assim, a primeira intervenção possível que a gente precisa fazer com os usuários de drogas, né, não só com os usuários de crack, é essa possibilidade, inclusive, que eles resgatem em frente a eles esse lugar, né, um outro lugar. Eles frequentam essa casa, mas eles continuam utilizando drogas, mas frequentam a casa, ou tem um índice de abandono da droga grande? Como é que funciona isso? A gente não trabalha nessa perspectiva, né? Assim, as pessoas que chegam lá, elas estão em situação de rua. Muitos vão lá não porque querem parar de usar drogas, né? Eles chegam lá justamente porque a gente não vai fazer nenhuma imposição, eles chegam. E quando eles chegam, assim, o nosso principal objetivo é acolher e formar o vínculo. A gente tem muitos problemas no cotidiano com a questão da violência, né? Eles vêm de todos os lugares da rua, a gente aprendeu que todo morador de rua anda armado, muitos chegam sob o efeito do álcool, que é a principal dificuldade que a gente tem. Então a gente tem investido muito na convivência e na formação do vínculo. A partir daí as coisas começam a acontecer. A gente oferta atividades, então eu tenho um músico, eu tenho um artista plástico, a gente vai ofertando as atividades de uma maneira meio desarrumada.
Se no CAPS que tem lá, eles para receber o almoço, eles são obrigados a participar da oficina, lá eles não são obrigados a participar de nada. E a gente vem com uma ideia de todas as atividades são abertas a todo mundo, porque a ideia é que o usuário possa conviver com outras redes sociais e que isso é o que vai abrir verdadeiros espaços de inclusão social. Então, por exemplo, eu coordeno atividades que chamam encontros temáticos, onde eu levo professores, né? Eu levei Nery, levei Mônica Nunes, Jair Paim, para falar sobre temas. Vou convidar quando ela estiver lá. Ou quando eu estiver lá, não, convida para convidar. Aí eu levei Marcos Vinícius também, que ele é uma pessoa assim, bem interessante, e nesse espaço participam estudantes, com muitos estudantes, usuários, profissionais, e assim é muito interessante porque eles começam a falar do que eles conhecem. Então, enquanto o técnico está dizendo, o geógrafo psiquiatra foi falar do que era o crack, aí o usuário interrompia, olha, o crack, o efeito em mim é o seguinte, quando eu uso a pedra, né, eu fico assim na lombra, na capa do Batman, tem horas que eu assim, ele fala do efeito dele, a outra disse assim, não, porque a gente não tem visto, mas criança usando cola. Eu falei, você não tem visto, porque lá onde eu ando, os meninos continuam usando muita cola, agora eles estão usando também a cola com crack, quer dizer, ele traz um saber que a gente não conhece e esse saber naquele espaço é valorizado. Eu tenho um usuário, um caso interessante, que ele era muito rejeitado na comunidade, inclusive ele se oxigenava todo, e teve um dia que 2 motoqueiros passaram e disseram que no final do dia iam matar ele. Aí ligaram, a gente conseguiu tirar ele, levar para a unidade terapêutica. E ele voltou, e assim, e ele foi participando. Hoje ele diz, essa casa é minha, eu estou vivo por causa dessa casa, e briga comigo, porque a gente fecha quarta-feira de tarde para fazer reunião. E, certa feita, a Luana, que é uma cientista social, eu trabalho com 2 cientistas sociais no serviço, herança de Nery, ela foi fazer uma palestra na faculdade de filosofia, e ele perguntou se podia ir, ela disse podia, e aí ele foi, e ele falou, e foi aplaudido de pé. E aí ele volta dizendo que ele foi aplaudido de pé pelos doutores. E assim, aquilo tem, essas situações têm um efeito muito positivo para ele. A gente tem investido também em cursos profissionalizantes. Então, a casa, a prática do curso era pintar, inclusive a casa. A gente levou 3 meses com uma formação para pintor profissionalizante e 20 usuários fizeram todo dia de tarde esse curso. E a maioria desses usuários saíram da rua. Montou ao mesmo tempo a primeira república para moradores de rua em Salvador. A gente conseguiu inserir 7 usuários nessa república. 3 deles se juntaram e alugaram um quartinho. Fizeram um cartão com o nome do ponto de encontro, oferecendo os serviços de pintor deles. E eles vão se organizando com o tempo de outra forma. Alguns sim, outros não. Mas assim, eles fazem um vínculo com a casa e essa questão assim, de ter um lugar para onde ir. E quando a gente sente falta, na semana passada, eu disse, cadê Betânia que sumiu? Betânia adora ficar na cozinha, se deixar. E aí a gente soube que Betânia estava na rua, que tinha apanhado. E aí a gente vai na rua, procura ela e chama e convida para voltar. E ela não tinha voltado porque estava muito machucada, estava envergonhada. E aí ela volta para casa. Então assim, tem um movimento também que a gente está na rua. Eu tenho 10 redutores de danos trabalhando comigo. É uma equipe de 30 pessoas atualmente. E uma equipe bem diversificada, né? Eu só não tenho médico, mas tenho psicólogo, assistente social, cientista social, artista plástico, músico, educador físico. E essa seleção foi feita muito mais pela identidade, o desejo, a possibilidade, as experiências de trabalhar nesse campo, do que necessariamente pela formação profissional, já que lá a gente não faz atendimento psicológico, não faz atendimento de enfermagem. É uma questão, né, que às vezes dá crise no profissional, assim, mas eu sou psicóloga, eu não vou entrar na sala aqui e fazer meu atendimento, não, você não vai fazer isso, você vai acolher o sofrimento e a subjetividade do outro nas diversas formas e espaços que isso seja possível dentro dessa casa. E se ele precisar de tratamento, se ele construir essa demanda de tratamento, que é um objetivo, porque quando a gente percebe que esse usuário ele precisa de um tratamento, a gente vai construir com ele essa possibilidade. Então, muitos chegam sem essa demanda, mas a gente vai construindo essa possibilidade. O tratamento não é lá e ao mesmo tempo é. E muitas vezes essa inclusão, ou encontrar um outro lugar na vida, não vai passar pelo tratamento, mas pela inclusão no mercado de trabalho, ou por reatar os laços familiares, ou por poder voltar a sonhar de novo com outras possibilidades, né, outros possíveis. Ela estava falando.
Você pergunta se esses profissionais são voluntários ou são contratados? Financia. São contratados e a Secretaria de Saúde do Estado que banca esse serviço. Agora sim, tem uma parceria para ele é bem intersetorial nesse sentido, porque os móveis vieram do Tribunal da Justiça, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos ajudou com material, a CESAR, a Secretaria de Educação cedeu essa casa, quer dizer, foi todo um movimento, porque ninguém queria assumir o serviço. Mas a gente conseguiu politicamente o apoio da mulher do governador, e aí a gente foi, e o serviço, assim, apesar dessa rejeição, é do PT. Apesar da... Eu vou depois contar o que é a Frente Parlamentar de Santa Catarina. Apesar da rejeição da comunidade, é, assim, inegável como esse serviço tem dado certo do ponto de vista de que a gente não precisa ir para a rua forçar as pessoas para que elas se internem compulsoriamente, mas que a gente precisa ir para as ruas, né, ofertar uma possibilidade. Né, a partir da Posso pegar o gancho? Você tinha mais perguntas? Eu queria perguntar uma coisa bem simples. Eles não dormem lá, né? Durante o dia a gente tem um espaço, onde uma sala com colchonetes, onde eles, e é uma necessidade que a gente daí eles só querem, né, ficar, passar a noite lá, porque eles têm à noite não. À noite não, porque assim, a gente tem que forçar a rede a abrir os dispositivos que tem que existir. Então tem que ter um lugar, né, tem que ter as repúblicas e os outros espaços que a gente não tem, mas a gente precisa forçar para que tenha, a gente não pode ocupar todos os espaços. Mas assim, durante o dia a gente tem uma sala grande, reservada, para quem quiser dormir. E eles dormem muito, assim, eles chegam, tem uma rotina de chegar, lavar a roupa, tomar um banho, e isso é muito importante para eles. As mulheres, tem muitas mulheres frequentando o serviço. Uma estagiária minha que disse assim, ela ficou, eu perguntei para ela o que era mais importante aqui desse serviço para ela, e ela disse que era a possibilidade de tomar um banho e se sentir limpa de novo. Então ela ficou, assim, que é uma necessidade tão objetiva, mas daí, lógico que tem outras coisas, é poder cuidar dela, do corpo, né? Assim, começar a se ver e ao seu corpo de outra forma. Então, eles têm essa rotina, eles fazem a comida, eles levam a comida, é um miojo, você vira um peixe ali, tem um pessoal do mercado do peixe que usa muito álcool, que fica ali próximo, então eles vão, às vezes eles levam e fazem um almoço para todos, e depois eles querem dormir. Então tem um grupo, e aí durante todo o dia tem usuários que vão, pegam o colchonete e deitam nesse espaço, e tem assim, rola jogos, dominó e atividades também programadas, e atividades assim, tipo, o músico ele fica lá o tempo todo com o violão dele na mão, aí de repente ele senta com aquele violão e começa a tocar uma música e junta outras pessoas, e aí as coisas começam a acontecer sempre assim, meio também improvisadas. E tem pessoas que chegam a se interessar a buscar um tratamento e daí eles não são aplicados? Como é que é? Veja bem, a gente vai levar, normalmente a gente vai levar no serviço de saúde. É uma pena manter a rede, porque eles pedem muito internamento. Assim, a gente percebeu que às vezes eles se encharcam tanto, e como uma medida de sobrevivência, e até por conta de que às vezes a rua fica muito perigosa pelas questões do tráfico, e eles pedem, preciso parar. E a única alternativa que a gente tem tido, que o governo também fez convênio com 10 comunidades terapêuticas. Então a gente não tem leito hospital, a gente não tem unidade de acolhimento do Vitória, a gente só tem uma república em Salvador para esses moradores todos, mas a gente tem um convênio com 10 comunidades terapêuticas. E aí eles pedem para ir. Essas comunidades terapêuticas, pelo menos, elas têm critérios, então não são aquelas que têm um bocado de gente, né? Tem assim, um número pequeno de pessoas. A gente acompanha esse processo, mas a gente acolhe o pedido deles. E essa semana mesmo a gente levou 3 pessoas para lá, inclusive um deles. Ele foi porque ele ia morrer. Ele estava ameaçado, estava levando muito na boca, e ele sabia que ele precisava sair. Desculpa, deixa eu te perguntar, eu trabalhei como morador de rua, então para mim é bem curioso esse dispositivo, assim. Não tem CREASPOP, assim, outros serviços? Chega a ter essa articulação com o CREASPOP também? Temos articulação, tem o CREASPOP, mas tem para vocês verem a realidade, depois eu ver se eu consigo colocar o CREASPOP. É o pessoal da assistência social que é responsável por mas então foca o CREAS para a população de rua, porque o CREAS para a população de rua. Tem uma política específica para a população de rua, com alguns dispositivos, como a República e o CREASPOP. Então, a gente tem articulação com o CREASPOP, eles
eles estão, porque tem uma característica, né? Eles circulam toda a rede, mas eles não se vinculam muito em lugar nenhum, né? Ou então, por exemplo, lá a gente sente que eles fizeram esse vínculo com a casa. Eu acho que provavelmente lá é um dispositivo que não é tão normativo, né? Não tem que dizer o que eles têm que fazer, porque eu acho que os outros serviços são muito assim, né? Isso, você tem que fazer isso, fazer aquilo e tal. E lá eles dizem o que eles querem fazer. Você falou, a nossa situação é tão caótica, a gente está vivendo hoje a seguinte situação. A Casa de Saúde na Nélia é um hospício que foi fechado, fica ali perto. Estava fechada há muitos anos, estava numa condição assim, de degradação enorme. E eles começaram a trazer notícias por conta da Copa de que muitos moradores de rua tiveram suas coisas queimadas nos locais daqueles que residiam próximos do circuito para chegar na Fonte Nova. E no dia 8 de maio, um grupo de moradores de rua invadiu essa casa, que estava para ela, na época que ela funcionava, ela tinha capacidade para 400 quilombos, né? E ela estava fechada há algum tempo. E essas pessoas invadiram e hoje a gente está numa situação que tem mais de 400 moradores nessa casa, famílias com crianças. Eu fui lá e tirei algumas fotos, eles começaram a trazer notícias do que vinha acontecendo dessa casa, que depois de 11 horas da noite passava um carro e oferecia essa possibilidade para esse lugar. Mas eles já tinham tido as coisas queimadas, né? Tinha uma certa oferta de Bolsa Família e do programa Minha Casa Minha Vida. Então as pessoas começaram a ir para lá. A gente percebeu também que algumas pessoas deixaram suas casas para ir para lá na esperança de ganhar o Bolsa Família. E 30 famílias que estavam no outro lugar, que foram essas famílias que invadiram esse local, por ocupação, com crianças. Tem em torno de 37 crianças, inclusive 2 nasceram lá nessa situação. Então, a gente começou a se aproximar desse lugar, questionar e fazer denúncias do que está acontecendo lá. Eu fui lá com a Defensoria Pública, o Ministério Público, e a gente também está vendo o que faz, porque Salvador não tem a rede socioassistencial. Então, a gente não tem, se tirar hoje aquelas pessoas dali, e eles não querem sair dali, porque aí as igrejas assumiram, se reuniram, um grupo de pessoas evangélicas assumiram o lugar e querem que aquele espaço seja cedido para eles e que o Estado, o governo, o município, repasse verba para eles administrar aquilo ali com aquelas pessoas. E aí, assim, ficaram muito indignados, porque nessa reunião eu disse que isso é impossível, porque dentro da política de assistência social não está previsto um dispositivo de um lugar para 400 pessoas. Pelo contrário, que são locais, né, intrinsecamente violentos, que os dispositivos propostos são menores. Então a gente está nessa luta também, onde tem forças ocultas por trás, que de alguma forma querem tirar todo o custo das pessoas da rua, e aí encontraram um grande espaço para isso. Mausoléu. Um grande mausoléu, tem foto que eu posso mostrar para vocês. E, ao mesmo tempo, a gente está no inverno, Salvador não faz o frio, faz aqui, mas chove, é muito ruim ficar na rua. Segundo eles, o papelão molha, e é muito ruim, e a gente está vivendo essa situação. Muitas dessas pessoas que estão lá frequentam o ponto de encontro. E eles dizem que como a rua está muito perigosa por conta dessa limpeza que estão fazendo em função da Copa, ficar lá concentrado um grande número de pessoas, apesar do risco que é, porque tem ocorrido muitas situações de violência, tem sido mais seguro, entre aspas, do que ficar na rua. Então a gente convive com essa extrema miséria na cidade de Salvador. Como é que vocês acham a respeito das violências? Porque tem bastante casos de violência, por exemplo, na casa. Os traficantes vão buscar eles lá, às vezes procuram eles lá, ou eles têm esse respeito? E como é que vocês agem com isso lá dentro? Olha, a gente nunca sabe bem como lidar com a violência, né? Eu acho que é um choque cultural para a gente, essa situação. Então, por exemplo, a gente começou a perceber que muitos entravam armados. E aí, como é que a gente faz isso? A gente não vai fazer baculejo aqui. Então, assim, as reuniões com eles... Baculejo, levanta, né? Até porque ia passar de qualquer jeito a água. Então, a gente vai muito assim, na conversa, pedindo. A gente acabou criando um espaço logo na entrada para que eles deixem as coisas, para não evitar entrar com as mochilas, onde as mochilas têm objetos dentro, drogas, então a gente pede que eles não bebam lá dentro, eles têm, porque isso faz parte, né? Tendo transgredir, aí leva a bombinha de álcool, vai fumar crack no banheiro, a gente fala. Então assim, é o tempo todo diálogo, não tem forma.
né? Assim, tem fórmula. Agora, quanto mais, e uma coisa que eu percebo, no começo essa violência era muito mais chocante pra gente. Eu passava o final de semana esperando que meu telefone tocasse, tipo, vai acontecer alguma tragédia, essa comunidade vai conseguir deixar esse serviço, porque se morre alguém lá dentro, fecha, né? E assim, à medida que a gente foi construindo uma relação de vínculo e que eles tomaram a casa como lugar deles, eles protegem, né, a casa, para que nada aconteça na casa e acabe dando motivos para que a casa seja fechada. Então, ainda que às vezes socorram situações que eles começam a brigar e tal, porque tem as lixas na rua, uma substância, elas são bem mais espaçadas, né, e bem menos graves do que já foram no começo. Eu acho que isso tem, por exemplo, sempre que começa alguma situação, eu vou e me meto no meio, digo o que é isso, então eles têm um respeito enorme por mim, pela equipe também. Então, quando a gente se mete, a gente vai conversando, as coisas acontecem. Eu tenho uma equipe de redutores de danos também muito boa, porque eles trabalharam durante anos, no primeiro programa de redução de danos, assim, do CETAD, depois saíram, trabalharam com o Tarcísio lá na universidade, e justamente o Tarcísio não pôde mais contratar eles quando eu estava abrindo o serviço. E eles vêm com essa experiência, assim, de manejar essas situações. E tem homens que ajudam, assim, a presença masculina, às vezes intimida algumas coisas, assim, que nem vocês. Vai que alguém, tipo, começa a brigar muito sério, são homens, né? Quando a gente formou, a primeira que a gente mudou, eu contratei mais 10 pessoas agora. A minha primeira equipe, ela era basicamente feminina, tinha poucos homens. E a gente percebia que às vezes a figura masculina trazia uma certa inibição. Então essa leva que chegou, só contrata o homem agora, requisito para trabalhar no público, porque a gente precisa equilibrar essa equipe que está um pouco desequilibrada. Então a gente contratou já outras pessoas que têm, assim, não só o fato de ser homem, mas, por exemplo, tem um que é capoeirista, ele vai fazer uma oficina de capoeira lá, o outro que é músico, então assim, tem 2 estudantes que são de ciências sociais, que estão muito envolvidos com movimentos sociais, e essa é uma saída que assim, eu acredito muito, e a gente tem convocado muitos usuários, né, para que eles tenham uma posição crítica, que eles se organizem, que eles possam realmente, eles possam conquistar e falar por eles, né, e conquistar a cidadania por essa via do movimento social. Posso pegar daí? Porque eu estou só preocupada. Gente, porque assim, ó, super importante, né? Eu acho que essa descrição dessa experiência, né, lá da Bahia, nos coloca um pouco num horizonte de uma ação que a gente gostaria de trabalhar neste curso, certo? Depois a gente vai trabalhar aqui, por isso que ela dizia, preste atenção aqui nos conceitos que estão envolvidos ali no vídeo, né? Acontece que essa perspectiva não é uma unanimidade, nem é uma perspectiva hegemônica. Né? E vocês vão estar lidando com 40 mil pessoas neste país, de diversos lugares, dos mais diversos possíveis. Né? E até nem ia apresentar isso, mas vou apresentar agora, que quando a gente pensa o campo das políticas públicas, né, das histórias dos serviços, das histórias da ciência, né, da história em geral, eu gosto de pensar numa perspectiva dialética, né, e pensar como que se dão as forças que estão em jogo nesse processo. Né, e a gente sabe que tem um modelo que é uma tese hegemônica, que eu vou falar um pouco do que ele é, e que gera uma antítese. E nós estamos vivendo um momento histórico da contradição da tese com a antítese, no que diz respeito à concepção do fenômeno do uso de drogas e de como fazer a atenção a este fenômeno. Né? Diria assim que essa experiência que vocês têm construído lá na Bahia é uma experiência exitosa do modelo da antítese, né? Que não é hegemônica. Vou falar um pouco do que é isso. Tá? Digo isso porque vocês têm que estar localizados no curso, né? Apesar de a gente querer implementar, e a gente vai estar discutindo aqui com vocês qual é o modelo conceitual que a gente quer implementar neste curso, não quer dizer que as pessoas que vão ser formadas por esse curso, e quase todas elas tiveram alguma história no campo das drogas, são conselheiros de entorpecentes municipais, são
conselheiros de saúde, disso, daquilo, trabalharam no tratamento, trabalharam em prevenção, né? Não quer dizer que essas pessoas comunguem com esse tipo de modelo. E o que ela está trazendo aqui, né, traz uma série de questionamentos, né, que eu acho que aqui neste ambiente que a gente está, é questionamentos que vão no sentido de validar este modelo, né, esta perspectiva, mas não necessariamente é isso que nós vamos encontrar. Tá? Digo isso porque quando tu fala da construção da frente lá da Bahia, de Minas Gerais, né, dependendo de que conjunto de forças, de profissionais, etc., estão envolvidos, a gente vai numa direção. Mas dependendo do... Quer dizer alguma coisa? Não, só olhando. Tá? Mas dependendo do conjunto de forças e de profissionais que estão envolvidos, a gente vai em outra direção. Eu vou dizer que a frente de Santa Catarina, acabei de escutar no rádio, estava ligada na Rádio Desk e eles estavam dando notícias então, desta frente parlamentar, frente intersetorial, não sei como é que é o nome, de drogas de Santa Catarina, que acabou de tomar a decisão maravilhosa que eles vão abrir mais de 1.000 vagas para internação em comunidades terapêuticas em Santa Catarina. Estou dizendo o que eu acabei de escutar no rádio. E o deputado falando, que é um deputado da bancada evangélica, certo? Dono de comunidade terapêutica, dizendo, isso não foi dito no rádio, mas eu sei, Ismael Silva, acho que é o nome dele, certo? Dizendo que é um projeto revolucionário no Brasil, porque pela primeira vez essa comissão fará algo em parceria das várias instituições, são 5 ou 6 secretarias estaduais que estão envolvidas, junto com as comunidades, a Federação das Comunidades Terapêuticas e junto com a Universidade Federal de Santa Catarina e o UDESC. Eu até gostaria de saber. Pena que a Rose não está aqui. Quem é da Universidade Federal de Santa Catarina que está junto nesta ação maravilhosa? Tá? Porque às vezes tem, né, gente da Universidade Federal de Santa Catarina, até da UDESC também. Então, grande parceria de um projeto revolucionário, que eles vão pagar, já tem até um valor para custar, somente R$1.000 por mês, por leito, na comunidade terapêutica. E vão investir 9 milhões neste projeto. Tá, por que eu estou colocando isso? Acabei de explicar. Porque vocês podem ver que são 2 experiências, a que ela acaba de contar, e da frente que eles estão construindo na Bahia, em Minas Gerais, e o que está se fazendo em Santa Catarina, são 2 experiências completamente diferentes, contraditórias, de concepção, de modelo, de que tipo de atenção é esta, certo? E aí esta contradição vai estar presente no curso, nas demandas que vocês vão ter, nos questionamentos que vocês vão receber, né? Então, e aí eu fico pensando que a pergunta que vocês fizeram para a Andréa, né, que ela ficou sem saber como responder, vocês vão ficar muitas vezes nesse lugar, porque ela disse que vocês agora representam a Senado, né? E como é que vocês respondem a determinadas questões em nome do governo federal? Como é isso? Que tem uma posição contraditória com o governo federal. Tem divisões internas ao governo federal. Né? Então, Não bota. Tem o governo. Depois ele edita. Depois ele edita, corta a imagem. Quando apareceu ontem na TV, tinha. Tô brincando.